Boa tarde a todos. Bom, a comunidade acha interessante, antes de começarmos o debate de fato, um aviso aos eleitores. Aviso à comunidade de eleitores. Caro eleitor, não esquecer de trazer identificação, crachá do Instituto Federal ou documento oficial com foto. Estudantes, amanhã haverá aula normalmente. Aguardar em sala a saída para o local de votação, serão guiados por um membro da comissão eleitoral do campus. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã, através de ações da comissão eleitoral deste campus, tem como uma das funções do período vespertino, desse dia 8 de outubro de 2019, mediar o debate público entre os candidatos à função de diretor-geral para o período de 2020 a 2023. Esta comissão dirigir-se-á aos candidatos pelos nomes que se inscreveram neste pleito democrático, portanto, Isidro e professor Marcos. Publicamente, recordamos os candidatos sobre o regulamento desse debate, Esse debate será dividido em 4 blocos, com intervalo, acordo aqui, com intervalo de 3 minutos entre 2 blocos consecutivos, Foi acertado entre a comissão e os candidatos, o regulamento estava 10 minutos entre 2 blocos consecutivos, mas entramos num acordo por 3 minutos de pausa entre 2 blocos consecutivos. Dentro de cada bloco será realizado um sorteio, foi realizado um sorteio para definir quem inicia com a palavra. Consequentemente, segue a ordem de alternância até o fechamento do bloco. Primeiro bloco, apresentação dos candidatos. Segundo bloco, resposta aos temas sugeridos pela comunidade local. Terceiro bloco, pergunta entre os candidatos. Quarto bloco, considerações finais dos candidatos. Bom, primeiro bloco, 15 minutos para a apresentação do candidato. Por sorteio prévio, temos aqui, começando com a palavra, Isidro, 15 minutos para a sua apresentação. Alô? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, pessoal, falando com vocês na figura de candidato a diretor-geral. Agradeço a presença dos estudantes, dos técnicos administrativos, dos professores, de toda a comunidade do IFMS. Então é um orgulho para mim muito grande poder trazer aqui o meu nome para essa disputa. Sou professor do IFMS desde o ano de 2011, vamos dizer, da primeira turma que chegou aqui, quando ainda não estávamos ali na UEMS. Então passei por todo esse período de transformação até chegarmos aqui hoje, em 2019, como candidato. Durante esse período, tive uma grande satisfação de trabalhar com diversos estudantes durante a minha carreira. São aproximadamente aí mais de 50 orientações de TCC e PIBIC Júnior, sem contar, claro, que durante esse período também fui coordenador do eixo de recursos naturais e também coordenador de pesquisa, no qual, quando saí, sempre tivemos os maiores números de pesquisa de todo o Mato Grosso do Sul, onde a gente tinha a maior delegação da FETEC, maior delegação de PIBIC e maior delegação do CEMICT, como era um trabalho nosso realizado. Diante disso, trago para vocês aqui um pouquinho da minha apresentação, como criador da FECIFRON. A FECIFRON foi a segunda-feira de todas que temos no estado, foi criada aqui em Ponta Porã no ano de 2013, fui presidente dessa feira por um período de quase 4 anos, com projetos aprovados no CNPq que trouxeram para nós mais de 60 mil reais para o evento, isso em nenhum outro campus ninguém conseguiu, todos os projetos aprovados, inclusive o último agora de 2018, que passa por aprovação esse ano, com 3 bolsistas ainda recebendo bolsas aí nas escolas do estado. Então isso, pessoal, marca um pouquinho da minha trajetória aqui dentro do IFMS. Caso a gente fosse contar e fosse continuar falando, teria muito mais coisa, Participei da criação do curso de agronomia, dos cursos de técnicos subsequentes, do técnico de fruticultura. Então eu mostro para vocês um pouco do que nós podemos chamar da nossa competência de trabalho.
tá? Se vocês olharem, claro que eu não sou um homus latis, né, como a gente fala, mas se vocês olharem no meu currículo, vocês poderão perceber lá, né, o tamanho da minha produção científica, desde que eu entrei aqui, desde antes de eu entrar aqui. Tá? São mais de 24 artigos publicados em periódicos científicos, sem falar, claro, das diversas vezes que pude sair do Brasil, né, e para falar sobre o nosso campus, né, nesse caso do Peru e Finlândia, tá bom? Falando em Finlândia, né, é um fato que eu tenho muito orgulho de ter participado, que de toda a rede federal, onde nós temos aí aproximadamente 3 mil professores, quase 4 mil professores, na verdade, né, de todos esses professores, apenas durante os 3 períodos, 90 professores conseguiram passar por lá, tá? E eu fui um desses, contemplado com o edital de 2015 do CNPq, e lá fiquei por 3 meses fazendo um treinamento naquela que é conhecida hoje como uma das melhores educações do mundo, né, a Finlândia. Fiquei lá em Hämeenlinna, na Universidade da Hanke, tá? E pude conhecer praticamente pessoas de todos os IFs do Brasil, fazendo com que aumentasse muito, né, a minha rede de contato, a famosa network. Vocês puderam ver isso, né, nos vídeos publicados aí no Instagram nos últimos dias. Tá? Como fruto desse trabalho, pessoal, eu fiz treinamento no IFMS de mais de 200 professores e técnicos administrativos nos campos de Naviraí, Dourados, Aquidauana, Jardim, Ponta Porã, deixa eu lembrar mais aqui, e também na reitoria. Tá? Então isso fez com que a gente também tivesse uma experiência e conhecimento com muitas pessoas dentro do IFMS. Tá? Trabalhei também com esse projeto Nossa Finlândia, né, com a formação agora daquilo que nós estamos chamando de BRAF, Brasil Formando Formadores, né, que é um projeto que vai atender aí praticamente todos os técnicos administrativos e professores de toda a rede federal. Tá? É um projeto que a CETEC-MEC faz, junto com o MEC, claro, né, e os professores que foram para a Finlândia e Reino Unido, e também Canadá. Tá? Desses professores, então, nós temos aí, de toda a rede, 30 professores que participam, né, e eu sou um deles também. O projeto está pronto para ser colocado, para ser trabalhado, a partir agora, claro, no mês do ano de 2020, faltando apenas a aprovação. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês, né, um pouco da experiência do que eu fiz aqui dentro do IFMS durante esse período. Tá? Então, a minha relação com as pessoas, né, a minha vontade de fazer o IFMS crescer, né, foi independente de quem esteve no comando, né, seja ele Marcel, seja ele o professor Rogério Tigrão, o professor Marcos. Né, o nosso trabalho que a gente tinha que fazer aqui, né, a gente fez. Né, isso também pode ser falado, por exemplo, né, por último, com o nosso grande esforço, né, os nossos trabalhos aí para reconhecimento e manutenção do curso de agronomia, né, o qual nós trabalhamos intensamente nesse último ano, né, para que ele fosse reconhecido. Né, uma equipe muito forte, né, que fez com que a gente conseguisse sair dela, com uma nota muito boa, inclusive. Isso, pessoal, é um trabalho, né, um pouco resumo do que eu trabalhei aqui no IFMS. Claro que o ISIP não se resume ao IFMS, é claro que o ISIP não se resume ao que está acontecendo aqui. Por isso esse debate é muito interessante, essa conversa, essa apresentação, mas também é claro que a gente tem que respeitar o histórico que a gente tem. Né? Então eu não comecei a minha vida profissional no IFMS, queria que ficasse claro isso para vocês. Tá? Eu fui gerente técnico de fazenda, né, uma fazenda bem grande, na verdade, que quase 10 mil hectares ali em Maracaju. Era a fazenda que tinha Maracaju, Ceilândia, Bonito, né, e nessas fazendas eu era responsável pelo departamento técnico, né, de toda a área. Então era um serviço intenso, muito grande, né, só para vocês terem noção, o nosso custo anual só em soja aproximado de 5 milhões de reais. Então a gente não estava ali para brincar, não estava ali para fazer coisa errada. Tá? E nesse período também, né, que eu estava nessa fazenda, eu fazia o mestrado, fazia o doutorado e também tive uma empresa, né, de registro de produtos agrícolas, né, para as multinacionais, né, a qual também muito bem sucedida, eu como sócio fundador, a gente conseguiu fazer a venda dela, né, para uma empresa francesa, né, a qual ainda continua com o negócio até hoje. Tá? Se eu mostrar para vocês, pessoal, né, um pouco da experiência nossa de trabalho. Tá claro que muitas vezes a gente erra, né, claro que muitas vezes a gente não consegue fazer o que deseja, mas não por não fazer, tá bom? Essa é uma característica minha, tá? De arregaçar as mangas, igual está aqui agora nesse momento, tá? E ir para cima mesmo, tá? Então é uma característica. Então, feita essa apresentação, né, claro que nada disso foi feito sozinho, eu coloco os resultados do trabalho que eu participei e da quais aquelas que eu estive à frente.
Claro que algumas coisas a gente não conseguiu fazer e algumas coisas a gente pretende fazer como diretor, tá? Como carro-chefe, eu posso dizer para vocês, de proposta para a nossa gestão de 2020 a 2023, é a internacionalização do campus, tá? Onde a gente busca que os nossos estudantes tenham sim esse contato que o Bruno Alan está tendo lá em Portugal agora, mas que também a gente possa ter estudantes aqui dentro, e para isso, pessoal, nós vamos nos preparar para receber, tá bom? Isso não vai ser algo que vai acontecer vindo da reitoria, isso vai acontecer porque nós vamos propor, porque nós vamos fazer acontecer. E pelo histórico que eu passei para vocês, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Isso não é promessa de campanha, tá bom? Quando eu falei em infraestrutura, que eu citei áreas de convivência, coloco para vocês, pessoal, como grande exemplo, os projetos de jardinagem que foram feitos aqui no campus, e é isso que nós queremos para todos. A gente deseja que o IFMS seja um ambiente de bem-estar para todos que estão aqui dentro, para os professores, para os técnicos administrativos, para os estudantes e os pais, quando estiverem aqui, que também se sintam acolhidos, mas não só acolhidos pessoalmente, isso a gente vai falar um pouquinho para frente ainda, mas fisicamente também, que ele consiga enxergar uma instituição com cor, né, consiga enxergar uma instituição com locais adequados para as pessoas permanecerem aqui dentro. Tá? Outra coisa que eu coloco como meta forte para nós, né, seria sim a nossa alimentação estudantil, tá? Que isso já vem ocorrendo, inclusive vi foto hoje, ontem na verdade, do campus Campo Grande, né, distribuindo, até fez uma brincadeira um professor lá bem interessante, que ele colocou, nossa, como seria bom que tivesse pleito eleitoral todo ano, né? Talvez mais locais teriam isso. Então Campo Grande colocou hoje, Aquidauana, Campo Grande não, Aquidauana colocou hoje, Corumbá também do semestre passado. Né? O que mostra, pessoal, que isso não é promessa de campanha, isso é coisa passível de ser feita e rapidamente, né? Então isso é uma coisa que a gente deseja para nós, tá? Em relação à nossa infraestrutura, o que eu busco, pessoal, é como que nós consigamos sim aumentar a nossa estrutura. Um grande exemplo que eu vejo para nós é o campus de Nova Andradina, que está com planejamento de fazer um novo campus dentro da cidade. E aí, quando eu falo de construir quadra aqui dentro do IFMS, parece que eu estou falando uma mentira, que eu estou falando algo que não acontece, né? Isso é muito fácil de ser realizado, visto que a gente consegue perceber como que as coisas podem ser feitas. Então, eu peço a vocês, né, que confiem, né, em tudo que nós construímos até agora, né, que vocês confiem no nome Isidro e no nome das pessoas que estão envolvidas com esse projeto. Tá, esse projeto não surgiu, pessoal, nos últimos 3 meses ou no último mês que concorria à nossa campanha. Tá, esse projeto saiu de várias pessoas, né, uma indignação coletiva nossa, né, pelos tratos que a gente vem recebendo. Mas não que seja isso pessoal, quando a gente fala, a gente tem que entender que isso não é ataque pessoal. Isso são maneiras de trabalhar diferente, que a gente entende diferente a educação e a gente entende diferente como deve ser uma instituição de ensino. Não significa que a nossa vai ser melhor ou que vai ser pior, significa que nós temos uma ideia diferente, tá? E ela é baseada, sim, no estudante como centro do processo, tá? De toda a escola. É sobre ele que nós trabalhamos. E não falo isso aqui, pessoal, para pedir voto para vocês, não. Tá? Eu falo isso porque é assim que eu aprendi, tá? E é assim que eu modifiquei a minha vivência dentro do IFMS após minha vida como professor. Então é bom que vocês entendam que a gente sempre foi estudante, até virar professor. E aí a gente continuou sendo estudante e professor. E aí a gente consegue perceber quão diferente é a escolha do estudante como o nosso centro de educação, o nosso centro do nosso ensino. Tá? Então, se vocês pensarem assim, qual que é a proposta principal do Isidro? É colocar o estudante como centro. Tá? E para que isso ocorra, nós precisamos treinar nossos professores, treinar nossos técnicos administrativos, para que entendam como que essa proposta ocorre. E pessoal, isso não é nada de novidade, isso não é nada de imaginação minha aqui para o IFMS. Isso já ocorre nos principais países do mundo, tá? Inclusive aqui nas principais escolas do Brasil também, tá? É a coisa mais comum a gente ver já esse tipo de trabalho nas escolas mais caras de São Paulo, onde eles buscam pessoas para o meu treinamento para ir lá treinar eles, tá? Falo isso, encerrando aqui, pessoal, tem mais 3 minutinhos, né, que esse tipo de treinamentos que eu acabei de falar aqui agora, né, é algo que eu sou chamado todas as vezes, inclusive o último agora foi no Bioparque. A gente tem uma rede bem grande no Bioparque do Paraná,
fui lá fazer um treinamento para que eles também pensassem, né, em colocar o estudante como centro da educação. Então, pessoal, isso aqui não é promessa de campanha, tá? Isso é realização, na verdade, né? E a gente realiza isso em sala de aula, a gente vai buscar realizar isso também, né, para todos aqueles que estão aqui no IFMS. Olhar com muita atenção para os cursos que nós temos aqui, para aqueles que nós queremos, e olhar principalmente, né, atualmente, na verdade, um grande problema que nós estamos enfrentando, né, com os cursos noturnos, né, principalmente com o agronegócio, uma diminuição muito grande de estudantes, né, na verdade, poucas pessoas aqui durante a noite, né, talvez não, fica aqui o coordenador do curso e alguém que trabalha na secretaria, na CEREL, e razoavelmente a gente termina por aí a nossa participação aqui dentro. Então o que a gente precisa, pessoal, é de presença massiva também nos cursos noturnos, fortalecer o que nós temos aqui dentro, tá? Nós precisamos sair fortes dessa campanha, precisamos sair fortes, né, para o Instituto Federal o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Ponta Porã mais forte. Então, esse é o meu recado para vocês. Coloco aqui para vocês nosso refrão aí de trabalho, né, que é Inova IF, né, e inovar tanto na relação do estudante quanto na gestão pública do que nós temos aqui dentro. Então, agradeço a presença de vocês e espero que durante esse discurso nosso aqui de debate, vocês possam me conhecer um pouquinho mais, aqueles que ainda não conhecem, e que eu possa também responder o que a gente tem aqui, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Obrigado, Isidro. Agora 15 minutos para a apresentação do candidato professor Marcos. Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Agradeço aos servidores, estudantes e comunidade em geral que está presente. Como disse o professor Rogério tempos atrás, né, é muito saudável para nós termos não somente um candidato, mas uma opção que nós possamos escolher. Eu começo a minha fala agradecendo, eu acho que aos 3 anos e 4 meses até o momento, de ser diretor-geral deste campus. Por quê? Porque foi uma oportunidade muito rica. Eu vejo assim que aprendi bastante coisa, eu vi que não é fácil ser um diretor-geral e que crescemos bastante. Uma das coisas que eu trago para a minha vida desse tempo foi que um líder, não importa qual é o nível que ele está, ele sempre vai ter críticas e também as pessoas que acreditam no que ele está fazendo. É difícil lidar com as críticas, porque muitas vezes elas não vêm somente criticando o seu trabalho, mas aprendi que isso faz parte. Então, vou falar um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Como já foi dito aqui do professor Isidro. Eu comecei a minha atividade como cientista da computação, né? Eu lembro até hoje que uma professora falou para mim: o que você quer fazer da vida? Eu falei: quero sair do comércio e ganhar dinheiro. Ela falou: você está na profissão errada, você não pode fazer ciência da computação. Aí eu falei: rapaz, você vai falar isso agora, né? Mas tudo bem, continuei, né? E realmente, depois de sair da faculdade, eu percebi que ela tinha razão. Mas a base era igual, então vamos trabalhar. Então eu trabalhei durante 15 anos como programador, analista de sistemas, e naquela época a gente fazia de tudo um pouco, né? Era o factotum que fala, né? O cara que faz tudo, era a rede, você fazia de tudo. Então foi uma experiência muito rica. Eu tinha o sonho, né, de ganhar bastante dinheiro com isso, mas percebi que não era bem assim, né? A gente trabalhava bastante, mas não tinha o retorno que desejava. Passei esse tempo no Paraná, né, que aqui em Ponta Porã não tinha a faculdade que eu queria, e com o desejo de sempre voltar para cá, para minha terra. Como já não vou ficar repetitivo, né? Voltando para cá, o IFMS foi uma porta aberta que eu agradeço até hoje, né? Por quê? Não só para mim, eu vejo, desde que nós começamos lá na UEMS, junto com a UFMS, você vê a transformação de vidas. Você vê que o IFMS, ele faz diferença. E não é só na vida dos estudantes, né? Nas nossas próprias vidas. Quantas vezes nós vemos professores relatando que aqueles meninos, né, que entram aqui meninos e saem jovens, e saem adultos, eles transformam as nossas vidas.
Eu tenho comigo várias coisas que aconteceram, principalmente a questão de professor, né, em relação à robótica, de muitos meninos que a gente via a alegria deles de estar fazendo parte de uma coisa que eles nem sonhavam que poderia acontecer na vida deles. Então, trazendo para o IFMS esses 15 anos de experiência, eu vejo assim que nós conseguimos, né, aqui juntos com os outros professores, desenvolver uma parte do Instituto Federal forte, que é a nossa questão de robótica, informática, de uma forma geral. A experiência que eu tive fora do Instituto Federal, ela me deu uma base muito boa. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era a segunda maior empresa de ERP do Brasil. Então, nós tínhamos clientes como a Cassio do Banco do Brasil, fazia parte financeira dele. Então, aquela parte, então isso nos dá um conhecimento e nos dá também uma experiência de chegar num local aqui como esse e poder fazer com os estudantes coisas reais. Eu lembro que os estudantes aqui sempre falam, né? Professor, mas o senhor puxa muito, né? O senhor dá sistema. Fala, cara, se o senhor for dar o sistema que vocês que realmente precisam, vocês não têm conhecimento para isso, então tem que puxar um pouquinho. E nesse tempo do IF eu comecei a mudar. Por quê? Porque eu tinha uma visão de que eram os estudantes do IF. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu mudei bastante nesse tempo, como professor. E eu vejo assim, o IF é um transformador de vidas, certo? Todos os que... Meu filho estudou aqui, eu vejo, né, hoje na vida dele, o que o IF significou para ele. Meu outro filho está para entrar aqui, então é uma coisa que eu vejo que é interessante, né? Você vê pessoas sendo transformadas dentro desse Instituto Federal. Então, experiências que eu tive fora são essas, né? Tentei criar uma empresa também. Quando eu estava para desenvolver, fiz uma sociedade. Quando eu estava desenvolvendo, eu passei aqui no Instituto Federal, larguei o que tinha lá no Paraná e vim para cá. No Instituto Federal, eu tive uma experiência muito interessante em relação à robótica. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos que o espaço ideal, a forma ideal para começar alguma coisa. Eu lembro que, quando nós começamos, o Amaury da UFMS, ele falou assim, eu falei, eu queria tanto mexer com robô, fui lá fazer um curso em Campo Grande e tive que mexer. Eu falei, tem uma baratinha aqui, um robozinho que andava para frente, como esses carrinhos trompa-trompa, e deu lá para a gente começar a trabalhar. Nós começamos a trabalhar com isso, e depois de algum tempo, ele nos cedeu o Lego, né, para nós participarmos da primeira competição, e de lá para cá, eu percebi o seguinte, nós temos que agarrar as oportunidades, não importa se ela é a ideal, porque se você vê como começou a robótica aqui em Ponta Porã, quanto ela se desenvolveu e o que ela trouxe para o Instituto Federal, se eu tivesse esperado as condições ideais, isso nunca teria acontecido. Então, é um fruto do nosso trabalho, mas também dos meninos que estão aqui. Eu lembro que o primeiro menino que programou para nós aquele robô, a gente brinca até hoje, né? Ele fazia um barulho esquisito, a gente falava que ele estava se comunicando com as baleias, né? Porque não tinha explicação aquele negócio que ele fazia lá. Mas, vamos embora. Aquele comunicando com as baleias foi o que ganhou. E nós dali começamos uma trajetória de sucesso, graças a Deus. Por que eu falo sucesso? Ganhar uma vez é uma coisa, agora ganhar 6 vezes, né? É muito. E quem que foi que ganhou? Não foi o professor Marcos, né? Acredito que foram os estudantes que se dedicaram, pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa, e nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Então, a robótica, ela não vai ser referência, ela já é referência, certo? No Instituto Federal. Não é o campus Ponta Porã hoje, né? O Instituto Federal, ele abraçou essa ideia. Continuando, né? Então, esse projeto foi uma bênção que aconteceu em minha vida. Mas no Instituto Federal também eu participei por 3 anos da coordenação na gestão do professor Marcel. Foi um desafio que eu aceitei, um pouco receoso, né? Porque a gente chega, a gente não conhece muitas coisas, né? Os coordenadores aqui que já fazem parte de uma coordenação sabem o que é uma coordenação, sabem o trabalho, a questão do cuidado com os estudantes. Então foi um desafio aceito. Foi o que mais ficou tempo numa coordenação de ensino, né? Fui colega do Isidro durante, acredito que 1 ano na coordenação.
não me recordo qual é o tempo correto, certo? E isso me deu base para mim aceitar a primeira desafio de ser diretor-geral. Então, eu já sabia o que era mais ou menos uma gestão, e ali eu falei, não, eu acho que dá mais para a gente enfrentar mais esse desafio e conseguir trabalhar nesse sentido. Eu lembro que uma pessoa muito importante para mim, eu sempre tenho o costume de me aconselhar, ou com pessoas mais velhas, ou com pessoas que já passaram pelo que eu vou passar. Porque essas pessoas, elas dão um norte para nós no seguinte sentido: ou você aceita ou você desiste. E eu lembro de umas palavras que me foram ditas que, se aquelas palavras não tivessem sido ditas, eu acho que seria muito diferente como eu me comportei na gestão, da forma como eu enfrentei os desafios depois. Então, a ideia como diretor-geral sempre foi trabalhar para que o IF crescesse. Quem é o IF? O IF somos todos nós, estudantes, servidores, certo? Erramos, trabalhamos, acertamos, certo? Mas como o professor mesmo disse, os erros fazem parte da nossa vida. Mas nós percebemos o seguinte: desde o início da gestão, a ideia foi sempre ouvir as pessoas. A ideia foi sempre conversar. Não é fácil isso, né? Eu tinha uma visão de que conseguiria fazer determinadas coisas. Hoje eu vejo que não é bem assim. A gente entra com uma visão um pouco romântica das coisas e acha que a gente vai poder revolucionar o mundo, mas isso na realidade não é o que acontece. Então, esses anos de direção, eles me fizeram colocar os pés no chão e verificar o que significa ser o diretor-geral, certo? Nós buscamos trabalhar com as necessidades que o IF tinha. Então, já foi falado várias vezes, né, na questão de trabalho, com o que podíamos fazer para esse campus progredir, certo? Então, tudo isso nós fizemos esses anos com uma equipe que, graças a Deus, sempre foi o meu sustento, né? Pessoas que ficaram do meu lado, precisa muito disso, pessoas que acreditam em você. Então, sempre nós focamos no seguinte sentido: precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer, mas sempre com responsabilidade. Por exemplo, desde que nós chegamos na direção, uma grande reclamação era: vamos colocar ar-condicionado. Como colocar? Certo? Então não poderia simplesmente colocar e gerar um gasto que é desnecessário. Então foi-se buscando soluções para isso, para que nós conseguíssemos não só satisfazer o momento, mas ter condições para que aquilo continuasse por algum tempo. Então tudo que nós conquistamos nesse tempo, nesses anos, né, que ficamos na direção, a questão do ar-condicionado, a questão do poço artesiano, a usina fotovoltaica, divisórias para salas, né, melhoria das salas dos professores, barracão para implementos agrícolas, que não foi uma conquista só nossa, mas junto com a reitoria, aquisição de vans, parceria com a prefeitura, que foi essencial para nós, né? 50 novos computadores, a questão das câmeras de vigilância, a questão aqui da energia desse último bloco aqui, capacitação dos servidores, né? A partir do possível que nós podíamos, fazíamos isso. E nesse tempo de trabalho eu percebi assim que muitas vezes nós fomos mal entendidos. Então, uma das coisas que eu ouço muito, né, que nós acabamos com o NUGED. O NUGED nunca foi extinto, certo? Como setor, ele foi modificado, certo? Outra coisa, em relação à merenda escolar, como o professor Zito falou mesmo aqui, da UANA está fazendo um teste piloto, certo? Começou agora, primeiro foi lá em Coxim, colocou a merenda, era muito caro, nós temos 36 centavos, perto de 50 centavos, se não me engano 36 centavos, para pagar a merenda para cada estudante. Não é viável isso, nós temos que ver outras formas. E o que nós fizemos nesse meio tempo? Cruzamos os braços e ficamos parados? Não. Nós, junto com a reitoria, escolhemos alguns campos que tinham condições, como aqui da UANA, em Coxim, para fazer os testes piloto. Isso vai ser implementado. Então, são coisas que nós não ficamos de braços cruzados. Por quê? Porque o foco é o estudante, como foi dito aqui, né? Nós também trabalhamos pelos estudantes. Muitas vezes nós vimos problemas, não tínhamos a solução aqui, nós corríamos, talvez não na hora que pedia, né? Precisávamos contar com a prefeitura, precisávamos contar com outros lugares, mas corremos atrás, não deixamos sem assistência, como muitas vezes foi dito, né? Então, isso é o que nós fizemos durante esse tempo, trabalho,
certo? Porque o Instituto Federal, ele é uma instituição que precisa de pessoas que se doem a ela, certo? Pessoas, nós vemos coordenadores, nós vemos quantas pessoas se doando aqui, porque precisa disso para que vocês tenham o melhor. Então, eu quero continuar trabalhando, certo? Com o IFMS, progredindo, com propostas simples, certo? Mas que podem ser implementadas, buscando ajuda para nossas propostas. Nós vemos em palestras, em encontros de diretores gerais, que a ideia do Instituto Federal é ele não depender só do governo. E nós percebemos um pouco isso aqui em Ponta Porã. E para nós vamos depender do governo, mas nós temos que buscar parcerias, nós precisamos buscar empresas que nos ajudem, porque senão nós não sabemos o nosso futuro. Então nós precisamos disso. Então é um trabalho que vai ser feito agora. Então, uma das outras coisas que falam, né, pensamentos iguais por muito tempo não nos deixam evoluir, né? Concordo com a frase, mas eu acho que nós não somos iguais. A cada ano nós mudamos, a cada ano nós melhoramos, cada ano nós olhamos os nossos erros e melhoramos. Então, a ideia é, a experiência que temos, continuar trabalhando para que o Instituto Federal cresça cada vez mais. E estou à disposição, né, para o pleito, como nós estamos aqui para isso, colocando as propostas que realmente eu acho que são cabíveis de ser implementadas, certo? Sei da realidade, eu sei o que podemos fazer e essa é a ideia que eu quero deixar com vocês aqui, para que nós possamos cada vez contribuir para que o Instituto cresça cada vez mais e seja uma referência, como já é não só em Ponta Porã, mas no Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Conforme acordado entre os candidatos, faremos uma pausa de 3 minutos entre 2 blocos consecutivos. Finalizamos o primeiro bloco. 3 minutos, então, para os ajustes técnicos daí, João. O segundo bloco são 4 temas. A comissão local selecionou os 4 temas de maior incidência nas sugestões. Os 2 candidatos terão direito ao uso da palavra para cada tema. Foi feito um sorteio prévio, seguindo então o que foi definido em sorteio. Primeiro tema, quem começa, Isidro. Terá Isidro 3 minutos para a resposta. Tema alimentação. Como o seu plano de gestão contempla alimentação gratuita aos estudantes do campus? 3 minutos, Isidro. Boa tarde. Então, na verdade, está como plano nosso de trabalho, né, nosso plano de gestão, realizar a alimentação estudantil ainda no primeiro semestre de 2020. Tá? Então, para isso, pessoal, eu fiz levantamento com o Robson, o sindicato, que ele ajudou as pessoas a fazerem aqui da UANA, e também com a Débora, que é assistente social, se não estou enganado, aqui da UANA, que também participou desse processo, tá? Para poder entender como que eles estavam fazendo. E também entender se aqui para nós era possível fazer da mesma maneira que eles. Então, o que eles começaram a fazer esse semestre lá, começaram inclusive ontem, foi entregar um kit de alimentação aos estudantes, onde tem lá um suquinho, uma comidinha feita pela agricultura familiar. Isso foi colocado já na compra deles, eles entregam isso para todos os estudantes contemplados pelo PENAI. Né? Então o PENAI lá que fala sobre isso, ele coloca os valores que nós recebemos, né? Inclusive quem deve receber esse auxílio alimentação. E aqui nossos estudantes do ensino médio integrado e também do futuro ProEjo têm direito a essa alimentação, né? Assim como todos os outros dos campos. Isso aconteceu também no campus Corumbá, já há um pouco mais de tempo, que foi a primeira local que começou, né? E eu imagino que com a experiência deles e com o time nosso aqui, a gente consiga realizar isso rapidamente, uma vez que já está instituído, né? Inclusive está como plano de trabalho de todos os reitores, colocar essa alimentação. Então, inicialmente eu desejo começar também com os kits de alimentação, que é o que já foi realizado nos 2 campi,
e posteriormente com a alimentação tradicional, igual essa que a gente já vê nas outras escolas. Claro que para isso nós precisamos colocarmos todo o nosso empenho na manutenção e melhoria da nossa cozinha, uma vez que hoje ela é utilizada basicamente apenas pelo refeitório do restaurante. Então, se hoje a gente precisasse começar a fazer com alimentação própria, fazendo o arroz, o feijão, algo parecido, como por exemplo Nova Andradina faz, nós não teríamos nem as panelas para começar. Então é claro que a gente precisa também entender essa situação, mas isso não pode impedir nós de começarmos já a partir de 2020, né, a realizar esse trabalho. Bom? Obrigado, Isidro. Mesmo tema para o professor Marcos. Alimentação. Como seu plano de gestão contempla alimentação gratuita aos estudantes do campus? 3 minutos, professor Marcos. Então, como já tinha comentado, né, a questão da alimentação gratuita, ela não é simplesmente a gente estar pegando esse dinheiro, porque não dá para a gente fazer essa alimentação, né? A experiência de Coxim pelo professor Sandro, Corumbá pelo professor Sandro, ele pegou todo o dinheiro dos 10 campi para implementar a merenda escolar como uma ideia que a gente tinha para ver se era possível executar. Ele colocou comida quente com o dinheiro dos 10 campi. Então isso é inviável para nós, certo? A Hilda, em Aquidauana, começou um projeto um pouco mais com o pé no chão, porque ela viu que o Sandro não conseguiu fazer todo esse movimento lá com o dinheiro, quer dizer, que o dinheiro ia ser retirado dele, então ele teria que ter pensado numa coisa mais barata, né? Então há alguns caminhos que nós estamos buscando juntos para realmente efetivar a questão da merenda. Não é um caminho fácil, não é um caminho que eu vejo assim, por exemplo, nós temos lá 36 centavos para cada estudante. Nós temos que ter um refeitório, nós não temos dinheiro para fazer esse refeitório, mesmo que nós tenhamos que fazer um acordo com a cantina, nós temos que ter lugar para guardar a alimentação, então são N fatores, né, para se efetivar isso. Mas nós não estamos de braços cruzados, nós estamos trabalhando para isso. Inclusive, o exemplo é aqui da UANA, que todos os diretores gerais têm ciência disso e estão esperando para ver qual vai ser o resultado e adequar o seu campus, certo? Então, nesse sentido, nós sabemos a importância da merenda escolar, não rejeitamos isso de maneira alguma, né? Só que não é uma coisa que nós podemos implementar, pelo menos nossa visão, né, com o Edson, diretor de administração, a gente percebe que é uma coisa trabalhosa. Nós vamos ter que ter alguma parceria, entendeu? Alguma coisa para efetivar. Então, Associação de Pais e Mestres talvez uma forma de estar trabalhando com isso, mas não é tão simples, certo? Então, nós estamos cientes disso, sabemos a necessidade. Nesses dias de campanha, várias vezes estudantes vieram perguntar: e aí, vai ter merenda, né? Então, é uma coisa que nós temos ciência, mas não foi implementado não porque não dá, é porque precisa de uma estrutura muito maior do que nós temos, um investimento que nós não conseguimos fazer por enquanto, né? E nós vamos trabalhar para que os exemplos que estão lá nós possamos seguir e melhorar e adequar ao campus Ponta Porã. Obrigado, professor Marcos. Segundo tema, começando agora com o professor Marcos. Infraestrutura. Como seu plano de gestão contempla melhorias na infraestrutura, banheiros, ar-condicionado, bebedouro, internet, quadra. Professor Marcos, 3 minutos para a resposta. Nessa questão, vamos começar pela quadra, né? A quadra, ela já é um projeto que já existe, né? Então, a reitoria, ela trabalhou para a cobertura da quadra de todos os campos, né? Então, é uma sequência que está sendo seguida para que isso seja efetivado. Então, a cobertura da nossa quadra é uma questão de tempo. A questão da internet, pelo que todos esses anos, todas as reclamações que a gente viu de internet, eu sempre fui ao Douglas e pedi para que ele verificasse, né? E todas as vezes não existia o relatório que chegava era: olha, está tudo certo, a internet está bem, né? Então, o que a gente percebeu? E aí agora uma tomada de decisão de uns tempos para cá. Na realidade, existem alguns pontos em que ela não pega muito bem. Então, uma questão de, agora com mais pessoal, entendeu? A gente conseguir, talvez, ir em loco, né? E verificar isso e estar trabalhando para que isso melhore.
Em relação aos ar-condicionado, né, a gente tem hoje, essa estrutura que nós temos aqui, ela é totalmente sustentável, certo? Não existe nada que vá afetar no nosso orçamento. Aumentar isso precisa de um estudo, né? Apesar da usina fotovoltaica estar aí, né, já foi instalada, ela não supre o aumento do ar-condicionado. Então, é um estudo que tem que ser feito. Vamos trabalhar para isso, mas não existe assim a questão de estar fazendo sem um planejamento anterior. Então, nosso planejamento para o ar-condicionado é o que nós temos aqui, entendeu? Nós já estamos trabalhando na questão da manutenção, porque alguns ar-condicionados já começaram a dar problema, inclusive da minha sala, se vocês forem lá, não funciona, certo? Então, é uma coisa que precisa ser, e já está sendo trabalhado, uma questão de não só da minha sala, os outros que estão funcionando, mas ter um contrato para que toda hora que estragar o ar-condicionado, nós temos como estar trabalhando para o conserto dele. Os bebedouros é uma questão também de orçamento, né? Nós não temos que readequar o nosso orçamento para ver como nós vamos fazer. Nós percebemos que várias vezes colocar bebedouros não é simplesmente colocar, porque tem alguns que ficam longe do nosso vista, vamos supor, e começam a ser depredados ou quebrados. Então, não é simplesmente colocar novos bebedouros, mas sim ver como que a gente, além de colocar eles, ter uma política para que nós consigamos ter a verificar se é um desgaste natural ou é alguma coisa que está sendo produzida, né? O problema ali. Mas é uma questão mais de trabalho em cima, né? E não vejo tanto problema nesse sentido. A grande questão aí é a financeira, né? Adquirir mais bebedouros. Obrigado, professor Marcos. Mesmo tema, infraestrutura. Como seu plano de gestão contempla melhorias na infraestrutura? Banheiros, ar-condicionado, bebedouro, internet, quadra. 3 minutos, Isidro. Esse é um tema muito interessante para a gente conversar, somente num momento igual esse, né, de retenção financeira para dentro da instituição. Então, eu vou comentar, foi aquilo que eu coloquei como uma das premissas nossas, que era assim, trabalhar com a quadra. E aí, pessoal, a grande indignação minha, como servidor aqui do campus, é que não é de hoje isso, né? Isso sempre foi assim dos nossos vamos dizer assim, gestores, que o campus Plano Porã nunca está na frente das novidades do IFMS. Então, volto a falar da alimentação estudantil, foi Corumbá e Aquidauana. Falo de quadra, Aquidauana e Dourados. Aí eu coloco para vocês, né, por que isso ocorre com nós? Por que nós não estamos na preferência da vez dessas novas coisas? Eu vejo o nosso problema de infraestrutura, de todos esses que foram colocados, e eu venho lembrar desse bloco onde nós estamos. Nós chegamos aqui em 2014, desde então nós temos o mesmo problema nesse local, né, com relação às instalações elétricas. E às vezes a gente, ao cobrar isso, parece que está falando algo fora do normal. Os laboratórios nossos também faz parte da infraestrutura, também estão todos eles, né, vamos dizer assim, sucateados, né? Então a gente, se for pegar laboratórios, todos que estão aqui no fundo, a gente tem o mesmo problema. Então, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês tenham de mim, tanto para a infraestrutura quanto para todas as outras coisas que a gente vai fazer aqui no IFMS, é vontade. E não é ter desculpa de por que não fiz. Tá? E se um dia vocês apontarem o dedo para mim e falar que eu não fiz, eu quero que vocês venham falando isso para mim várias vezes, tá? Porque vai me incomodar com certeza muito mais do que incomoda vocês. Tá? Eu não quero chegar aqui e ter que fazer um plantio de safra, por exemplo, e ter que eu comprar com o meu dinheiro o óleo diesel, eu comprar o filtro de óleo, né, uma vez que isso não foi programado, né, para fazer. Né, isso também é infraestrutura. Tá, pessoal? Então, esse é o tipo de coisa que nos incomoda aqui dentro. Se vocês olharem também, né, a volta da nossa cerca, todas as coisas, né, que a gente pode olhar aqui, né, sempre as coisas estão chegando muito, mas muito depois de 1 ano ou mais de 2 anos de reclamações. Tá? Então, a gente precisa olhar essas coisas de forma bem clara, tá? E tentar, sim, né, fazer com que o campo do IFMS, Plano Porã, seja prioridade, tá, nas decisões da reitoria. E não aquele que vai ficar por último, né? Por exemplo, agora, com a usina fotovoltaica, também não fomos os primeiros. Né? Ficamos aí novamente
coisas que é para ser para todo mundo, Ponta Porã está sendo por último, tá? Então por último eu coloco para vocês até o novo anfiteatro, se vai ter, vai ser que tem que começar em Ponta Porã. Obrigado, Isidro. Terceiro tema, começando com Isidro, servidores. Como serão analisados afastamento integral para capacitação, remoções e distribuições? 3 minutos, Isidro. Essa pergunta é inteligente. Pessoal, é o seguinte, isso aí a gente consegue perceber como que a gente não está errado quando a gente reclama do IFMS, né? Reclamamos aí desde que trocou o Marcos, não o Marcos, candidato aqui, o Marcos, antigo reitor, que foi mudada a regra com a Maria Neuza, e parecíamos que estávamos falando uma coisa errada ao falar que alguém poderia ser distribuído com menos de 3 anos, e que era só o IFMS praticamente que fazia isso. E nas nossas reclamações, tanto a reitoria quanto a gestão interna, nos colocavam como se a gente não entendesse de lei, né, pela experiência que eles têm e que a gente não tem. E aí, pessoal, faltando uma semana, na verdade, um dia para começar o corrida eleitoral, foi trocado isso, né? Então a gente vê que foi sim uma decisão eleitoreira, né? E agora? Então nós estávamos errados, eles estavam errados durante todo esse período, né? Por que eles não vêm para nós aqui pedir desculpa de todo o caos, de problema que eles causaram, né? Na verdade, com as pessoas que ficaram aí internadas, que saíram de perto das suas famílias, que achavam sim, né, que poderia chegar aqui e ir embora, como qualquer outra instituição do Brasil acontece. Né? Então isso é uma coisa que ninguém vem aqui pedir desculpa. O reitor veio aqui e não teve coragem de falar sobre isso. Falou como se fosse uma conquista. Que conquista que é essa se todo mundo já faz? Não é conquista isso, pessoal. Tá? Isso na verdade é perda de direito, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Em relação aos afastamentos, né, para doutorado, mestrado, foi feita essa pergunta para mim durante o meu discurso com os técnicos administrativos. Eu coloquei isso para eles e volto a colocar aqui para vocês, pessoal. Nós temos uma regra de trabalho sobre isso e nós temos uma vontade também sobre isso. E sobre essa vontade, vocês podem ter certeza, pessoal, que eu vou trabalhar assim, sempre favorecendo as pessoas que estão querendo sair, tá? Por um único motivo. Porque eu não quero ninguém doente aqui dentro, porque não conseguiu sair do seu mestrado, que era lá em Dourado, sei lá, que era lá em Campo Grande, onde fosse. É claro que nós temos as nossas limitações, mas dentro das nossas limitações, nós conseguimos sim fazer o planejamento, né, como qualquer instituição do Brasil é feita, de planejamento, e começar as pessoas que vão sair ou não, tá bom? Então, e aí a partir disso a gente tem uma lista de pessoas, olha, vai começar a partir do técnico administrativo 1, 2, 3 e 4, e assim por diante, né, e a pessoa vai ter sim um planejamento de vida para poder fazer isso, tá pessoal? Agora, se a gente chegar aqui, vocês receberem um não, de coisas que acontecem em outra instituição, do mesmo padrão nosso, da mesma hierarquia nossa, vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer comigo, mas nunca mesmo, porque eu não vou achar certo se o IFSP está saindo e o IFMS não está saindo, tá bom? Isso para mim não é desculpa, se a procuradora falou, o reitor, o ministro, então eu na minha posição faço o quê? Eu vou lá e denuncio quem está fazendo errado. Agora não fala que nós estamos certos e os outros errados, tá bom? Obrigado, Isidro. Dentro do mesmo tema, servidores. Como serão analisados afastamento integral para capacitação, remoções e distribuições? Professor Marcos, 3 minutos. Bom, é um tema bem, vamos dizer assim, complexo, né? Porque parece que simplesmente a gente faz parte de uma gestão que não parou para pensar nisso. Então, tudo tem uma motivação. Tudo tem motivação. Então, nós vemos a motivação do professor Isidro, que é a questão de não adoecer o servidor. É louvável essa motivação. Mas o que levou a pedir para que o servidor ficasse 3 anos, pelo menos, aqui? Muitas vezes nós olharmos para o estudante que começa com um professor, certo? Aí o professor dá 3 meses de aula, troca, ele fica sem aula durante 1 ou 2 meses, até vir um outro professor fazer um concurso, entendeu? Então, nós temos que olhar os dois lados. Não é simplesmente, foi feito de cima para baixo. Existe um motivo. Agora, que depois desse tempo percebeu-se, né, no que foi dito aqui, o adoecimento do servidor, a questão de que foi feito, aí tudo bem, mudou-se talvez a estratégia. Mas
falar que isso foi feito sem pensar, eu acho que não foi bem assim. Então, a questão de, muitas vezes, o que nos é colocado, certo? Eu tenho muito receio dessa questão de falar assim, não, se a determinada regra foi colocada, eu não vou aceitar, eu vou lá e vou fazer, né? É meio complicado isso, porque quando eu assumi a direção geral desse campus, eu fui a uma certa pró-reitoria, e quando eu me apresentei, eu lembro que o pró-reitor olhou para mim assim e falou assim, Ponta Porã, precisamos conversar. Falei, rapaz, o que ele vai falar para mim? Eu fiquei até um pouco preocupado. Aí ele falou, espera um pouquinho, depois nós conversamos. Ele falou assim, olha, nós temos que ter uma conversa, porque nós precisamos alinhar as nossas forma de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala um negócio, chega lá, se faz de uma outra forma. Então a gente está brigando com você, a gente não está dando junto. Então daquele dia em diante eu comecei a ver de uma forma diferente isso. Nós precisamos sim pedir os nossos direitos, trabalharmos para isso, mas também não precisamos, dependendo do que for, não ver por que realmente que afastamento, as emoções foram feitas, né? As distribuições como são feitas, e afastamento integral. Nós temos muitos problemas com afastamento integral. Por quê? Nós hoje já temos uma carência de servidores aqui, servidores técnicos administrativos, certo? Que têm sido cedidos. Então, não é simplesmente olhar o lado da pessoa. Nós devemos olhar o lado do servidor, mas também devemos olhar o lado da instituição. Não é uma mão de uma via só, são as duas vias. E na minha gestão sempre tentei fazer isso, apesar de incompreendido. Obrigado, professor Marcos. Quarto e último tema, direcionado para o professor Marcos. Vestimenta no campus. Haverá restrições? É um anseio da maioria dos estudantes uma padronização no uso de uniformes. Como o candidato direcionará ações nesse sentido? 3 minutos, professor Marcos. Rapaz, eu ia falar que foi... Gente, é assim. Essa questão da vestimenta sempre foi um problema desde que eu comecei, né? Nós temos aqui vamos colocar só os nossos estudantes, né? Nós temos os nossos estudantes com desejo, certo? De determinada coisa. Nós temos os pais com um outro desejo, que é eles saberem que estão mandando o filho para cá e que podem ficar tranquilos, certo? Aí não estou falando só de vestimenta, estou falando de outras coisas, né? E nós temos uma regra a ser cumprida aqui, certo? Então, isso foi discutido numa reunião de diretores, certo? Os diretores queriam chegar num consenso. Por quê? Porque é muito ruim chegar aqui e falar assim, você não pode estar com esse short desse tamanho aí, né? Porque, né? Lá está escrito preferencialmente, não sei o que, virou aquela, né? Então, nós dávamos o uniforme, aí começaram a reclamar, não, porque não pode usar uniforme, é transparente, ótimo. O que aconteceu? Agora não vai ser mais dado uniforme, porque não tem mais dinheiro, certo? Então vai tirar isso aí. O que nós vamos fazer, agora nós vamos discutir isso aqui, certo? Nós vemos algumas coisas boas nesse sentido, outras também é ruim, eu sei que vários estudantes, então nós tínhamos que andar juntos. O que eu tentei propor? Fazer reunião com os líderes de sala. Toda vez eu reunia os líderes de sala, falava, e aí, Renato, o que nós vamos fazer? Eu quero que você vá na tua sala e verifique o que a maioria quer. Quando voltava, o líder de sala, e aí? Não deu, não falei, isso aqui. E eu comecei a desanimar nesse sentido. Então eu parei de fazer umas reuniões que hoje eu vejo que é errado. Tem que retomar essa conversa com os líderes de sala. Em relação a isso, eu vejo assim, restringir, vocês podem ver que isso não foi feito. Se vocês andarem pelo campus, né, vocês veem a questão de cada um tá dando da forma que quer. Quando foi passada essa lei novamente pelo COSUP, a gente pensou que ia ser assim, deixa à vontade, ou faz isso, ou faz aquilo, entendeu? Então um exemplo bem simples. Lá fala assim que se não me falha a memória, bermuda, né? Certo? A menina pode usar bermuda, né? Aí, se você for no dicionário Aurélio, você vê que a bermuda ela tem um padrão lá, certo? Mas não adiantou, né? A gente chegou lá e falou, não, isso aí não pode. Então,
Então o que a gente percebeu, gente? A gente percebeu que parecia que a gente estava querendo fazer uma coisa que era impraticável. Então a ideia foi tentar conversar com os estudantes. Como não teve essa conversa, não teve esse diálogo, né, como nós esperávamos, nós esperamos até que se desenvolveu o que o COSUP acabou colocando. Obrigado, professor Marcos. Dentro do mesmo tema, vestimenta no campus, haverá restrições? É um anseio da maioria dos estudantes uma padronização no uso de uniformes. Como o candidato direcionará ações nesse sentido? 3 minutos, Isidro. Essa pergunta é interessante. Pessoal, é o seguinte, isso aí sempre, para mim sempre foi um problema, esse assunto de vestimento. Primeira coisa que eu não tenho uma certa dificuldade de falar se a roupa é curta ou comprida, apertada ou larga. Eu achei isso tão pessoal que, para mim, é algo que cabe discussão com maiores níveis de pessoas, mas não no nível intelectual, né? Aqueles níveis envolvidos no processo. Mas assim, pessoal, a gente baliza esse entendimento aí, que eu queria que vocês soubessem, a seguinte questão: nós não podemos levar a nossa vestimenta baseada porque alguém não consegue ver pessoas de roupa curta, ou não consegue ver alguém de roupa apertada. E aí, por isso, eu vou lá e vou causar problema, por acaso, para uma menina. E fazer com que ela pare de usar as roupas que ela deseja, porque os meninos que estão em volta dela não conseguem entender que ela tem o corpo dela, as regras dela. Então, isso, pessoal, que é onde está sempre a discussão de roupas aqui no IFMS. E para isso, eu hoje falo para vocês que o nosso entendimento é: vamos respeitar as meninas, né? A gente precisa disso. Tá? Eu não vou aqui em nenhum momento ficar medindo roupa de estudante. Tá? Agora, é claro, pessoal, que também a gente não quer que nenhum estudante chegue aqui, né, sem roupa, não é isso a questão. Se o uniforme já caiu, graças a Deus. Não que eu sei, eu entendo que aqui no Brasil a gente tem uma relação muito bonita com o uniforme, né, de uniformização de ser todos iguais. Mas nós não somos todos iguais, tem gente que não gosta de andar de uniforme. Então, se eu chegar fazer uma briga por causa de uniforme com vocês, pessoal, com certeza não estará dentro do que eu desejo. Tá? Então, essa corrente de conversa que a gente precisa para resolver os assuntos, eu quero que vocês entendam que ela vai ser bem clara sempre aqui dentro. Tá? Eu não vou deixar um problema, por exemplo, de uniforme, passar 6 meses sem a gente discutir e resolver esse problema. Tá? Ele não vai passar 3 anos e meio. Tá? A gente vai resolver isso rapidamente. Então, se é um anseio dos estudantes, é um anseio da sociedade, que a gente coloque isso de maneira para todos, a gente vai conversar mais rapidamente, tá? Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com as nossas memórias aqui dentro do IFMS. Mas, assim, de minha parte, pessoal, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com quem quer que as pessoas não usem roupas, né? Assim, por exemplo, olha, não pode usar uma roupa curta porque o menino vai te atacar, velho. Não, vai se cuidar porque você está com problema. Não é a menina que tem problema. Tá? A mesma coisa os meninos. Por que os meninos podem andar sem camisa em algum momento e as meninas não? Né? Então, e aí a gente vai ficando assim, vocês estão entendendo? Não é esse o problema, pessoal. É respeito, tá bom? A gente precisa de respeito aqui dentro. Obrigado, Isidro. Finalizamos o segundo bloco. Alguns ajustes agora, rapidinho, para começarmos a posteriori o terceiro bloco. Né? É 1h30 para a resposta, certo? 1h30. Vamos fazer, eu vou ir pausando. Cara, dá pra programar aí? Não, e não precisa de bip, tá? É só disparar direto, nem você não tá entendendo. Pergunta, resposta, réplica e direta, certo? Exato. Então, aqui é um tempo. E o último lá também. Isso aqui é alarme. Tudo é alarme, né? Não tem mais bip. Não existe mais bip agora.
ordem. Vamos colocar assim. Você entendeu? Eu já entendi, eu só tô pensando no jeito de fazer. Olha lá. Eu vou pausar, quando dá 30 segundos eu pauso. Porque senão eu tenho que resetar, entendeu? Entendi. Peraí. Na verdade é 30 segundos. Tá o quê? Na verdade é assim. 30 de resposta? Não é, que é 30 segundos ele apita, com 2 minutos ele apita, depois com 2 minutos e 30 ele apita, depois com 30 ele apita. Você entendeu? 2 e 30, não, você não tá entendendo. Réplica, tréplica, né? Pergunta. Ele pergunta 30 segundos ele apita. Não vai dar, cara, desse jeito. Vai ter que ser na... Mas a pergunta pode deixar passar um pouquinho. Vai ter que finalizar a pergunta. Vai ter que ser assim, só com um minuto e 30 mesmo. Não, ele salva. Ah, ele salva. Você aprendeu outro livro. Verdade. Ai, filho. Esse Windows é uma bosta. Tem Mozilla aí, não? Dá pra enxergar os dois? Dá pra ler os dois? Dá pra enxergar. Muito pequeno? Não, porque um é pra pergunta. 30 segundos. E outro é um outro. Perfumaria. Por exemplo, tá. Quero saber como é que faz a Eu não sou de TI, então não está feito um mapa. Só quero saber se você tem da pergunta no e-mail da resposta. Agora, você vai ter tempo de casa no e-mail. Agora só vai direto pro apito, não vai ter aviso. Corta direto. Corta direto. Olá pessoas, vamos continuar. Terceiro bloco. A gente entende que esse terceiro bloco ele é mais dinâmico. Só para recordar aqui os candidatos sobre os intervalos de tempo. Pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto e meio. Réplica, 30 segundos. Tréplica, 30 segundos. E pelo sorteio, começa perguntando Isidro. 30 segundos para a pergunta, Isidro. Marcos, boa tarde. Nesses 4 anos de gestão, tivemos diversos problemas na sua gestão relacionada à direção de ensino. Vários problemas que não foram solucionados a fim de manter um ambiente propício para o trabalho. Sendo assim, qual que é a sua proposta para a atuação de um novo direito da sua direita? Obrigado, Isidro. Professor Marcos, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, esses 3 anos e 4 meses, eu vejo assim que não é só uma questão de uma pessoa da direita que vai resolver, certo? Nós temos um histórico aí de direitos que passaram pelos nossos campos, que todos tiveram sempre não só uma pressão, mas uma aversão a quem estava ali. Por quê?
Porque muitas decisões são tomadas, né, e muitas decisões não agradam a todos. Elas têm que ser tomadas, por mais que não agradem. Algumas vezes, pela forma como é colocado, ou pela pressão, porque o que é interessante da gente perceber nesse tempo, ou das decisões tomadas, é que simplesmente se vê a ação no momento, certo? É sempre no momento, foi feito de uma forma errada, foi feito de uma forma totalmente arbitrária. Mas o que levou, por exemplo, uma vez chegava uma pessoa e falou assim, hoje você me deu uma patada. Eu falei, mas espera aí, mas você sabe o que estava acontecendo comigo, né? Então, eu vejo assim, como que nós vamos resolver isso? Nós vamos dialogar na questão da DIREM, porque a DIREM foi escolhida de uma forma, a última, que a Carol foi escolhida de uma forma que todo mundo votou e foi democrático. Nós vamos fazer novamente isso e tentar não cometer os erros que foram cometidos. Agora, uma coisa que acho que tem que deixar. Ok. Agora, professor, a réplica para o Isidro. 30 segundos, Isidro. Então, eu não estava falando mal da figura da DIREM, não isso. Meu problema é que nós não temos, aqui no nosso campus, capacitação buscada diretamente pela gestão, nem de servidores técnicos administrativos ou servidores professores. Nós não temos um direcionamento de como será o nosso trabalho em sala de aula. Muitas vezes o professor chega aqui e nem o direcionamento de onde é a sala de aula ele consegue ter. É essa a minha pergunta para você. Tréplica, 30 segundos, professor Marcos. Certo. A questão disso, nós temos dificuldade em fazer esses treinamentos porque não tem tempo hábil, não tem muitas vezes investimento, nós temos que estar buscando juntos para resolver esse problema. Então, muitas vezes o que a gente precisa é que a comunidade ela venha até nós e nos ajude e não somente critique, porque o que existe muito você não faz, você não isso, você não aquilo, mas em nenhum momento chega uma pessoa e fala assim, olha, o que está acontecendo com você? Ok, obrigado, professor Marcos. Agora, a segunda parte de perguntas, com a pergunta agora, professor Marcos. 30 segundos. Isidro, a sua prioridade de investimento para as obras que estão no seu plano de gestão para o campus Ponta Porã, como vai ser essa prioridade e de que forma você buscará os recursos orçamentários, sendo que emendas parlamentares são um recurso incerto? Ok, Isidro, 1 minuto e meio para a resposta. Excelente pergunta, Marcos. É incerto, mas não é improvável. Exemplo disso, a gente consegue perceber num campus que está a 100 km da nossa instituição, Campos Dourados, a qual recebeu uma grande verba nos últimos anos. É um exemplo também que nós recebemos aqui a patrulha agrícola, também de deputados, que chegou aqui. Então, o que mostra para nós? Claro que inicialmente o IFMS tinha muito recurso. E essa não era um trabalho que nós realizávamos, não tinha necessidade, nós devolvíamos dinheiro. E atualmente mudou, a gente precisa sim trabalhar com eles. Eu sei que vocês, da gestão do IFMS, já tiveram alguns encontros com essas pessoas, mas o que eu vejo são poucos frutos para nós. Tá? Então, uma coisa que eu tenho como premissa, entendendo o cargo de direção geral como um cargo político, e um cargo de representatividade e representação, eu coloco ele como primordial para que o IFMS cresça, o Campus Ponta Porã principalmente. E eu coloco isso relacionado ao dinheiro que vem dos políticos e também ao dinheiro que a gente consiga arrumar aqui com os nossos parceiros. Ok, Isidro. Réplica, 30 segundos, Marcos. Essa questão nós sabemos que o IFMS tem zero investimento, então não vai vir daqui. A questão da emenda parlamentar, que eu quis dizer, por exemplo do Campo Dourados, mas ele pediu um montante e veio muito menos do que ele pediu. Então, vejo que as propostas que vão depender desse dinheiro, eu acredito que elas não serão implementadas porque num tempo muito curto, elas talvez demorarão 1, 2, até 3 anos para serem efetivadas, do meu ponto de vista.
Ok, tréplica, 30 segundos, Isidro. Em relação a isso, eu entendo que talvez seja a quadra, né, que você está falando. Então, eu tive o cuidado de procurar os ofícios que a reitoria fez para o MEC, o ofício 86 e o ofício 169, no qual estávamos nós como preferência, e no 169 nós saímos. E é isso que eu não desejo para o campus Ponta Porã, tá? Que a gente saia das preferências que o IFMS tem. Então, é essa busca que eu vou ter aqui, tanto com o parlamentar quanto com a reitoria. Ok, agora entrando na terceira parte do terceiro bloco. Quem tem a pergunta, Isidro, 30 segundos. Considerando o problema de evasão que nós temos com nossos estudantes, qual que é a sua proposta para reduzir a evasão do campus Ponta Porã? Ok, professor Marcos, 1 minuto e meio para a resposta. Então, quando você fala de evasão, nós começamos em 2016 com 700 alunos, hoje nós estamos com 1.147. Então, a evasão ela pode ser uma realidade que nós enfrentamos em alguns cursos, mas nós temos tido um desenvolvimento satisfatório. A nossa meta é 1.200, então acreditamos que mais algum tempo nós vamos alcançar a meta. Mas, em relação à evasão propriamente dita, nós precisamos de um trabalho, aí o que percebeu-se nesses anos? Que não é um núcleo, não é uma pessoa, não é alguém simplesmente que vai conseguir fazer isso. Nós precisamos nos unir no sentido do professor também, trabalhar em relação a isso, trazer as informações, nós trabalharmos juntos. Porque a evasão, ela tem N motivos. Nós já recebemos N motivos ali dos pais querendo tirar os filhos daqui. Não vou elencar aqui porque eu acho que não é a questão. Mas um trabalho em que nós possamos valorizar, fortificar o que o Instituto Federal significa, que eles possam entrar aqui e não quererem mais sair. Nós temos exemplo de uma turma que deu 4x1, foi a turma que mais de informática que mais formou alunos, formaram 30 e poucos alunos. Então nós percebemos assim que a qualidade também, ela dá um resultado muito bom. Então é trabalhar no sentido de que os estudantes precisam. Ok, Marcos. Réplica, 30 segundos, Isidro. Nós estávamos em crescimento, por isso nosso número de estudantes aumentou. Visto isso, o curso de agronomia que foi implementado após sua entrada na gestão. Em relação a isso, eu digo que se nós não conversamos em 3 anos e 6 meses, como é difícil acreditar que nos próximos 4 anos a gente vai ter um momento de conversa. Seria uma nova pessoa que estaria no cargo ou seria você mesmo? Ok, tréplica, 30 segundos. É a mesma pessoa, Isidro, só que a mesma pessoa mudada. Por quê? Porque a gente já tentou algumas coisas, não deu certo, nós podemos ter outros caminhos. Então, a ideia é mudança constante. Então, vamos trabalhar para que a evasão, ela seja mantida, ela seja combatida, certo? Desse tempo. A forma como isso vai ser feito, ou eu ou você, nós temos que arranjar esse meio. Ok, vamos entrar agora na quarta parte desse terceiro bloco. Agora quem tem a pergunta, professor Marcos, 30 segundos. Isidro, na sua opinião, quais as características mais importantes que um diretor-geral deve ter? Isso. Ok, Isidro, 1 minuto e meio para a resposta. Essa pergunta é excelente. Eu entendo que tem que ser um gestor parecido com os gestores em época de campanha, que converse com os técnicos administrativos, que converse com os professores e que converse com os estudantes, que também sorria para eles e seja aberto com o diálogo. É isso que nós buscamos, desejamos do IFMS como gestor aqui nesse campus, que entenda a dificuldade que está acontecendo. E é quase que impossível fazer isso fechado, sem conversar. Até fizeram uma pergunta para mim se eu seria um diretor que entraria lá pelo fundo e não passaria aqui. Eu falei, talvez no meu último semestre, talvez sim, quando vocês estiverem brigados comigo. Mas no início não. Tá? E um gestor também que consiga, além de aliar isso, a sua produtividade, aliada à sua competência de trabalho, de como fazer as coisas acontecer.
Tá? Eu acho que é isso que a gente precisa, né, de fazer essas coisas acontecerem, né, igual a gente já tem vários exemplos aqui. Ok. Professor Marcos, réplica, 30 segundos. Do jeito que foi falado, parece que esse não é o desejo de todo gestor que entra. Todo gestor que entra, ele quer fazer isso. Todo gestor que entra, ele quer o melhor, ele sempre busca o melhor. Só que nós não estamos preparados para a avalanche de críticas e nós não estamos preparados porque muitas vezes nós nem sonhamos que nós vamos ser criticados. Por exemplo, eu sempre optei pelo diálogo. E se vocês verem o que foi dito, que muitas vezes o que foi feito da minha parte não é verdade. Então, por isso que eu perguntei. E outra coisa, o diretor-geral ele tem várias facetas, não é? Ok, professor Marcos. Isidro, réplica, 30 segundos. Diálogo eu entendo, sim, Marcos, como fator primordial, energia, mas eu tenho certeza, não tenho a mínima dúvida, pessoal, que ao entrar na gestão serei sim criticado por quem está me apoiando nisso. Eu tenho mais do que certeza, eu tenho vontade que eu seja criticado, porque senão eu vou estar ali de forma errada, porque é claro que eu vou tomar decisões e elas terão críticas, e eu quero crescer com as críticas e não brigar com as críticas, tá bom? Ok, Isidro. João, precisamos de um tempinho para ajuste técnico ou dá para fazer as considerações finais? João, não. O candidato perde um tempinho, vamos, já que está no regulamento, vamos dar um tempinho, então, antes do quarto bloco. Agora são 2 minutos direto. Último bloco, começando por sorteio, com Isidro, 2 minutos para o candidato fazer suas considerações finais. Pessoal, então, agradeço a presença de todos vocês aqui, aguardo amanhã com muito ansiedade, né, a eleição. Agradeço ao Marcos, né, por ter participado aí dessa eleição comigo. Acho que a gente conseguiu fazer uma disputa boa, leal, né, Marcos? Não nos atacamos uma medida pesada. Pessoal, só um pouquinho. Pessoal, mas eu gostaria muito mesmo de deixar para vocês aqui, tá, que estou com muita vontade, tá, de estar nesse cargo a partir do próximo momento, né, que não sei se vai ser esse ano que vem, está bem claro, e que eu gostaria de contar com o apoio de vocês, tanto na eleição quanto pós-eleição, tá, para que nós possamos unir o IFMS, né, que nós possamos quebrar barreiras que existem aqui dentro, que nós possamos diminuir, né, aquela dificuldade de relacionamento que nós estamos enfrentando aqui dentro. E que nós voltamos, pessoal, possamos voltar a crescer institucionalmente. Sejamos aquele campo que tem o maior nível de pesquisa, igual já foi no passado, o maior nível de extensão, igual já foi no passado, que mantenhamos o número de estudantes, né, que a gente consiga fazer com que os nossos planos de internacionalização para o campus aconteçam e que a gente se torne referência. Nesse caso, pessoal, eu comento para vocês a seguinte questão: nós sempre buscaremos aquilo que tem de bom em outros locais para colocar para nós, mas também nós inovaremos, porque se a gente internacionalizar o nosso campus, vocês podem ter certeza que nós seremos o primeiro do Brasil, aqui, principalmente aqui no Centro-Oeste, tá? Que será internacional da maneira que eu entendo internacional. Tá? Vamos estar junto aí para a próxima eleição, para a votação amanhã, tá? E agradeço muito o apoio que eu recebi de vocês durante esse período, e era isso. Muito obrigado. Obrigado, Isidro. Professor Marcos, 2 minutos para as considerações finais. Então vamos. Agradeço também a oportunidade de ser uma opção para vocês. Quero que vocês pensem que foi uma opção colocada para que seja democrático. Também agradeço ao Isidro pelo, acho como foi conduzido, né? Passou as palavras, suas as minhas, e quero também contar com o apoio de vocês amanhã. Por quê? Porque eu quero continuar junto com vocês, trabalhando pelo IFMS, que vai realizar grandes coisas. O melhor está por vir, vamos dizer assim, né? E uma das coisas que eu trago comigo, não é bem essa frase, mas ela diz assim, né? Nós devemos olhar as obras e não as palavras, porque as obras, elas já estão aí para serem vistas.
Então, eu não venho simplesmente com palavras, eu quero que vocês olhem o que foi feito. Houve erros. Nós podemos melhorar? Claro que podemos. Se não fosse para melhorar, eu não estaria aqui. Porque se eu fosse ser o mesmo que eu fui, qual é a novidade? Certo? Então, a ideia é que venha a melhorar o que já foi feito. Trago comigo, como já disse, o trabalho, a experiência, a integridade para que o campus continue crescendo cada vez mais. Tenho ciência do que é ser um diretor-geral, estou consciente do que vai ser esses 4 anos, muito trabalho, porque o que vem por aí vai demandar isso. E sou grato pela atenção de todos e conto com cada um para continuar trabalhando com trabalho, integridade e experiência. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos. E a comissão relembra o aviso à comunidade de eleitores. Caro eleitor, não esquecer de trazer identificação, crachá do Instituto Federal ou documento oficial com foto. Estudantes, como já foi dito, amanhã haverá aula normalmente. Enfim, encerramos o debate público para o cargo. Só recorte, viu, Evaldo?